Buenas, juventude linda e cheirosa de Jesus, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para tentar me redimir, é para tentar me arrepender e é para tentar colocar a casa em ordem. Há um tempo atrás, quando Deus tocou o meu coração de que eu tivesse um canal aqui no YouTube para que eu pudesse dividir a palavra e propagar o evangelho, eu senti isso no meu coração, foi no final de ano, e no ano seguinte eu gravei o meu primeiro vídeo aqui pro YouTube com o celular da minha mãe. Em seguida eu comprei um celular para mim, e aí começou a preocupação de que eu não tinha uma boa iluminação, começou as desculpas que eu não tinha onde gravar dentro de casa porque a minha casa tá caindo aos pedaços. Em seguida começou as desculpas que às vezes a sobrancelha não estava bem feita, o cabelo não estava pintado, e todos esses empecilhos que o inimigo vai colocando, sabe, na vida da gente, foi colocando no meu caminho, e eu, sabe, fui dando corda para acabar me enforcando, e acabei que eu não fiz nada daquilo que Deus estava me pedindo. Eu tenho sido uma filha muito desobediente porque eu não tenho cumprido aquilo que Deus tem falado ao meu coração, e muitas vezes as mensagens eu vejo outras pessoas falando a mesma coisa, e no início eu até achava engraçado porque eu pensava, olha, Deus tá falando a mesma coisa com outras pessoas, o mesmo que tá falando comigo. E isso acontecia quando eu ia assistir os vídeos dos pastores, de quem eu sempre assisto, dos outros irmãos que também pregam o evangelho, de outros missionários, e eu achava que assim como Deus estava falando comigo aquela mensagem, ele também estava falando para outras pessoas, e era somente, sabe, parecia uma coincidência. E a gente sabe que Deus não faz nada por coincidência, ele faz tudo por propósito. E eu sempre nas minhas orações, eu me coloquei como uma pessoa que queria cumprir o ID e pregar o evangelho principalmente na minha cidade, e queria pregar o evangelho de uma forma que as pessoas pudessem entender com facilidade, e principalmente com crianças e jovens, que é o público na qual eu trabalho. E para essas pessoas eu gostaria, né, de uma forma que eu pudesse pregar o evangelho, e que eu sei que hoje em dia, com a facilidade de um celular, hoje em dia é tudo mais cômodo, e a mensagem ela chega muito mais rápido à casa das pessoas. Eu sempre pensei que pelo menos se uma das 176 pessoas que estão inscritas aqui no meu canal, eu sei que ainda é pouca gente, mas pelo menos uma pessoa se identificasse com a mensagem, já valeria como a mensagem enviada. E se pelo menos uma pessoa se convertesse, era uma alma que eu tinha ganhado para o reino e consequentemente uma pedrinha na minha coroa. Esse vai ser um assunto que eu quero discutir com vocês em um outro vídeo. E o que tem acontecido é que Deus tem me revelado várias coisas, e eu, por conta de todas as desculpas que eu dou, eu acabo não gravando, eu acabo não fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. Não foi uma nem duas vezes que isso aconteceu, são várias vezes, e tem um bom tempo que isso tem acontecido, e eu tenho, sabe, ficado quieta no meu canto, e acaba que eu vejo outras pessoas indo fazer aquilo que Deus tinha falado ao meu coração, aquilo que eu me propus e que eu acabo não fazendo. E não é nem fazendo pela metade, eu acabo realmente não fazendo. Até que essa semana eu senti um temor muito forte da parte de Deus, e realmente nesse sentido de que eu tenho ganhado muitas coisas e eu não tenho dividido com as pessoas. Ainda mais eu, que amo as coisas espirituais de Deus. Eu amo falar sobre o céu, sobre o inferno, sobre batalha espiritual. Todas essas coisas eu tô sempre buscando conhecimento, porque é um assunto que eu gosto muito, e é justamente sobre isso que eu gostaria de falar nos vídeos. Eu sempre oro para que eu tenha entendimento sobre esses assuntos, que eu tenha discernimento, só que acaba que eu não obedeço. Quando o pai começou a fazer a quimioterapia, Deus também me deu uma palavra a respeito disso, e eu acabei não fazendo um vídeo. Então acaba que assim, acumula tanta coisa, e eu não sei se eu vou conseguir resumir nesse vídeo aquilo que eu realmente gostaria de passar hoje para vocês. Na época da quimioterapia, a palavra foi justamente sobre esse medo que a gente tem de enfrentar a morte, por medo de perder um familiar. E hoje, nesse exato momento, não se fala em outra coisa no mundo a não ser sobre a pandemia do vírus. É um pânico generalizado que as pessoas estão tendo por medo de acabar perdendo seus familiares e seus amigos. Daí ontem eu compartilhei um vídeo do pastor Daniel Saad, que fala justamente o que Deus estava falando comigo, e que já era para mim ter feito esse vídeo e eu acabei não fazendo. Só que é muito cômodo eu compartilhar uma palavra já de outra pessoa, e acaba que a palavra não é divulgada, né, para mais pessoas,
porque o público é diferente. No meu caso, eu penso em compartilhar a palavra para pessoas que estão à minha volta, para pessoas que eu trabalho, pessoas que eu convivo, pessoas que eu conheço, para os meus familiares, para os meus amigos. E essa é uma forma de compartilhar, muitas vezes, uma palavra de apoio, que é o que o mundo está precisando nesse momento, de uma injeção de ânimo e de que as pessoas possam ter um controle emocional, mas Deus está no controle de todas as coisas e em nome de Jesus nós sairemos muito mais fortalecidos quando tudo isso acabar. E embora meu vídeo vá parecer uma comparação com o vídeo do pastor Daniel Saad, mas eu me sinto na obrigação perante Deus que ele me confiou essa palavra e eu acabei não fazendo. Então nesse exato momento eu quero compartilhar essa palavra com vocês e eu quero deixar duas coisas claras, que primeiro eu quero que você assista esse vídeo pensando numa forma de raciocinar tudo aquilo que eu vou falar agora e que você faça a separação da Fernanda professora para a Fernanda que está passando essa mensagem. Eu não quero que misture o que é trabalho, porque lá no meu trabalho eu faço o meu trabalho. Aqui é um espaço onde Deus me oportuniza pregar o evangelho e passar a mensagem, e nesse momento eu preciso fazer isso, então eu já peço perdão antes de qualquer coisa. Se você é uma pessoa muito sentimental e talvez a forma como eu vou falar possa, de alguma forma, te ofender ou te prejudicar, eu já peço perdão antes de começar a falar sobre tudo que eu quero falar. Eu sou uma pessoa muito mais racional do que sentimental. E muitas vezes eu oro pedindo para Deus me mudar, só que até agora eu não tenho visto mudança e eu acredito que seja para continuar sendo assim, porque as coisas que Deus tem me falado é principalmente os assuntos espirituais, na qual é um assunto muito pesado, precisa muito mais raciocínio do que sentimentalismo. E esse momento que nós estamos vivendo agora, ele precisa ser mais racional do que emocional. E se vocês puderem abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e no versículo 9, está escrito assim: Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem se preocupar com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum de seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Agora, nós vamos ler ainda em Lucas, no versículo 32. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Muitos pastores nesse momento têm liberado uma palavra de que não é para o mundo ter medo, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Só que é impossível, num momento como esse, a gente não sentir medo por conta do vírus em si, porque a gente tem medo de ser infectado, tem medo de passar para os nossos familiares e principalmente o medo da população é o medo da morte. Eu queria bem rapidinho dar um testemunho para vocês. O dia que o pai descobriu que estava com câncer, a minha irmã Carla entrou aqui dentro de casa, eu tava dando janta pra Nelly
E ela entrou, sentou, já abriu logo a boca e disse que eles tinham voltado da consulta e que realmente o pai estava com câncer. Naquele momento ela já começou a chorar, porque é normal do ser humano a gente se desesperar, porque primeiro a gente olha pro natural. Só que Deus, ele não age primeiramente no natural, ele age primeiro no espiritual. Por isso que nós devemos sempre nos colocar primeiramente em oração. Então, nesse exato momento, o que toda nação deveria estar fazendo é orar, é clamar a Deus para que esse vírus cesse e para que a nossa nação seja curada. Para aqueles que já estão infectados, eles possam ser curados, e para aqueles que ainda não estão, que não venham contrair o vírus. E é difícil quando a gente vê o resultado da mídia todos os dias apontando um relato de morte que só cresce à medida que o dia vai passando, e é vários relatos, e aí vai aumentando a contagem dos mortos. Tem gente que pergunta aonde que Deus está nesse exato momento com tudo isso acontecendo. Deus está no controle de tudo e Ele sabe tudo o que está para acontecer. Ele sabia desde o primeiro momento, desde quando Ele criou o mundo, Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Com a entrada do pecado no mundo, abriu as portas para que tudo de ruim entrasse, inclusive as doenças. Independente do vírus, e aí vai várias informações, né, de que o vírus, ele é já feito exatamente com esse propósito de ser lançado e aí acabar com a população, ou não, ou independente de como tudo isso aconteceu, independente de como tudo chegou a esse ponto que está. O importante agora não é olhar para a informação que estão nos dando, porque essa informação só está causando medo. E eu gostaria com esse vídeo de dizer para você, é um momento de parar, orar, de clamar a Deus. E como nós estamos agora todos trancados dentro de casa, eu acredito que a cada família deve ter 3 ou 4 pessoas. E a palavra de Deus nos diz que aonde tiver 2 ou mais reunidos, ali Jesus estará. Então, se cada casa, cada lar desligar a televisão no momento do jornal, no momento da novela, a família der as mãos, nem seja por 5 minutos, 10 minutos, o tempo que for, é importante que aconteça isso em cada casa. Só assim nós vamos conseguir vencer a tudo isso que tá aí fora, nos trazendo medo e nos trazendo pânico. E outra coisa que eu gostaria de falar, eu sei que é difícil, mas é a realidade da vida. A gente nasce e um dia todo mundo tem que partir, independente se for com doença, se for de causas naturais, se for dormindo, se for de acidente, se for jovem ou se for idoso. A morte, ela vem para todo mundo. E eu sei que esse é um tema que as pessoas nunca estão preparadas para falar sobre isso. Mas eu queria só te deixar um questionamento, e aí é que tá quando eu sou muito mais racional do que sentimental, porque essas coisas fazem parte da vida da gente e é necessário que a gente pare e pense o que a gente fez da vida até esse exato momento, né? Porque se Jesus voltar hoje, porque todos os sinais que estão acontecendo lá fora, tudo isso é contribuição para a volta dele. E se ele voltar hoje, como que está a sua vida? Você sobe ou você fica? E isso é difícil. É difícil a gente olhar pra gente, olhar pra dentro e analisar onde é que tem erro, aonde que tem pecado. Eu gostaria de te deixar esse questionamento e esse pensamento. E depois que esse vídeo terminar, se você puder, aí onde você está, sabe, por 5 minutinhos que você puder fechar seus olhos, quiser dobrar seu joelho, quiser orar deitado, orar em pé, como quiser. Mas que você abra seu coração para Deus e que você se arrependa. Esse é o momento que a nação está vivendo, é de arrependimento dos pecados. E a nossa nação precisa clamar pecados nossos, pecados da nossa família, porque muitas vezes tu não vai ter um familiar que vai querer orar. Então é nesse momento que Deus usa você para fazer isso. É você clamar por toda a sua família, pelos seus filhos, pelos seus netos. Porque hoje, se Jesus voltasse nesse exato momento, os menores sobem, as crianças, porque eles não têm ainda discernimento, eles ainda não têm conhecimento, muitos ainda nem largaram as fraldas. Esses são os primeiros que sobem. E nós que temos discernimento, nós que sabemos o que é certo e errado, nós que muitas vezes falamos coisa que não deve, por pouca coisa a gente já se estressa, por pouca coisa perde a paciência. É nesse lado que Deus
sabe, tá querendo tocar para que a gente possa fazer uma autoavaliação e olhar para tudo que a gente já fez na vida, tudo que a gente já errou, para todo mundo que a gente já ofendeu. É esse momento que Deus quer ver o teu coração. É para ele que tu tem que orar, que tu tem que falar, tudo, sabe, fazer um check-up de tudo que tu já fez na vida e transpor para ele e pedir perdão, se arrepender, porque esse é um momento de arrependimento. E se cada família puder dar as mãos e orar nesse momento, orar pelos seus e orar pela nossa cidade, nós temos certeza que Deus vai ouvir o nosso clamor e que essa tempestade que se instalou, ela vai passar. Então eu espero que com essa mensagem eu tenha primeiro cumprido a minha obrigação de filha, de ter sido obediente e ter passado a palavra adiante, porque eu acho que tem 2 noites Deus me incomodou muito a respeito disso. Eu senti um aperto no peito, tanto que assim, eu deitei e orei. Eu achei que aquela noite Jesus ia me levar, porque foi muito forte e eu pedi, Deus, não me leva ainda, sabe? Se é pelas coisas que eu ainda não cumpri, eu quero cumprir, né, durante esse tempo que a gente tá em casa. E se eu conseguir, eu quero ir, sabe, conversando com vocês durante a semana e que nós, como igreja, como irmãos em Cristo, possamos, sabe, nos dar as mãos nesse momento e nos fortalecer, que é o que nós estamos precisando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal e compartilhem esse vídeo e faça chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque esse é um momento que nós precisamos estar em união. Era isso, gente. Um beijo e até a próxima.